Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, eu mostrei um vídeo aí onde o comentarista diz que a Bíblia se contradiz e eu afirmei que a Bíblia não se contradiz. Então, um irmão aí por nome Antônio Cordeiro, né? Eu acompanho ele nas redes sociais, ele já fez vários debates aí no canal do Arena Apologética. Então eu acompanho ele no YouTube e ele é um cara que tem muito conhecimento também. E ele disse que a Bíblia se contradiz. Então eu pedi a ele que ele ali mostrasse, né, um texto mais forte que ele tivesse, onde mostra a Bíblia se contradizendo. Então ele postou aí o texto de Eclesiastes 9:5 em conexão com Mateus 25:31, onde, por exemplo, em Eclesiastes 9:5 diz que os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco tem eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Então ele mostrou aí, frisou a frase: os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco teres recompensa. Ou seja, não tem consciência após a morte e também eles não podem ser recompensados, galardoados. Nesse aspecto, ele conectou com Mateus 25 ali, quando Jesus vem para julgar, né, e recompensar a todas as obras. Então ele mostrou e disse que isso é uma contradição bíblica. Eu fiquei até surpreso, porque eu esperava outros textos um pouco mais fortes, né? Um pouco mais impactante, que pudesse ali dar trabalho, mas eu não sei por que ele colocou isso, mas eu vou explicar a expressão aí que ele frisou, ok? Bom, meus irmãos, isso é resultado de uma leitura apressada das escrituras, de uma leitura superficial. O texto em nada está se contradizendo, é só ler o que está no próprio texto e no contexto, ok? Ali em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, quando diz que os mortos não sabem coisa nenhuma, o contexto ali, meus irmãos, é exatamente do nosso corpo, porque quando nós morremos, o nosso corpo ele vai para o pó da terra. E nesse aspecto, por exemplo, o nosso cérebro ele morre, o nosso cérebro ele para de funcionar, ok? Nesse contexto é que está, por exemplo, o texto de Eclesiastes capítulo 9. Então, nesse sentido, por exemplo, quando diz que os mortos não sabem coisa nenhuma, é no contexto aqui terreno, eles não têm mais esse contato com esse mundo. Então, eles não têm mais consciência nesse mundo, porque o corpo morreu, ok? Aquilo que tinha contato com esse mundo morreu. Então é isso que está em Eclesiastes 9:5 querendo dizer. E por que eu sei disso? Porque lá no versículo 10 ele diz: tudo que tiver a tua mão a fazer, faz conforme a tua força, porque para a sepultura, para onde vais, observe, não há indústria, não há conhecimento. Então veja, por exemplo, quando ele diz para a sepultura, não há, ou seja, não há indústria, não há conhecimento, é na sepultura. Ou seja, em que contexto isso aí? No contexto de que o nosso corpo ele fica na inércia, o nosso cérebro ele para de funcionar. Nesse mesmo dia também o pensamento perece, ou seja, nós não vamos mais ter contato com esse mundo. É por isso que em Eclesiastes 9, versículo de número 6, ali ele diz: o amor, o ódio, a inveja perecem. E ali ele diz, por exemplo, e ele não tem mais contato para sempre com nada que se faz debaixo do sol. Observe, por exemplo, que ali o contexto é nesse mundo, ou seja, quem morre não tem mais contato com esse mundo. Se ele não pode mais amar nesse mundo, ele não pode mais odiar nesse mundo, ele não pode mais invejar nesse mundo, ele não pode mais ter obras nesse mundo. E nesse contexto, por exemplo, é que aparece o versículo 5, entende? Ou seja, nem tampouco tem eles recompensa, ou seja, não é falando do julgamento final, mas falando nesse mundo, ou seja, quem morre não pode mais, por exemplo, causar nada nesse mundo e receber nesse contexto, ok? Então quem morre não pode mais trabalhar, não pode mais amar, não pode mais odiar, não pode mais fazer nada nesse mundo. Então, por exemplo, tudo que nós recebemos nesse mundo é em contato com ele, ok? Quem morreu não pode mais ter esse contato com esse mundo. Então ele não tem mais essa recompensa desse mundo, de receber a recompensa do ódio, a recompensa do amor, a recompensa da inveja. Ou seja, ali recompensa significando o salário do contato com esse mundo. Ok? É por isso que lá no versículo 4 de Eclesiastes 9, Salomão diz, por exemplo, assim, ó, que o,
para os que estão vivos há esperança. Observe, para os que estão vivos há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. O que Salomão está dizendo? É que quanto à vida, há esperança. Então, quem tem vida, ele tem contato com esse mundo, então ele pode ainda fazer, ok? Ele pode amar, ele pode fazer o que ele bem entender, ok? Mas nesse contexto, por exemplo, quando ele aparece ali em Eclesiastes 9:5 dizendo que os mortos não sabem coisa nenhuma, ali esse conhecimento é da sepultura, porque o corpo vai para a inércia, o espírito não. Lá em Lucas 16 mostra que o rico e o Lázaro, quando morreram, um foi para o seio de Abraão, outro foi para o inferno, ok? Então há uma consciência após a morte, sim. A nossa alma, o nosso espírito, ela é a parte imaterial que resiste à morte do corpo, conforme está em Mateus 10:28, que diz, por exemplo, que não temos que matar o corpo e não pode matar a alma. Então a alma resiste à morte do corpo. Lá em Tiago 2:26 diz, por exemplo, que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras. Então nós percebemos que o corpo ele morre, mas o espírito não morre. Então a separação do espírito e da alma do nosso corpo é exatamente a morte. O corpo vai para o pó, conforme está em Gênesis 3:19, conforme está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então o corpo vai para o pó, mas a nossa parte imaterial ela vai ficar aguardando o momento da ressurreição nesse período intermediário, ou no seio de Abraão no paraíso, no céu, ou ali no inferno, nesse momento, no Hades, ok? Então nesse contexto, por exemplo, não há contradição alguma. A Bíblia fala de uma recompensa sim, por exemplo, lá em Apocalipse 22:12, Jesus diz, eis que eu venho sem demora e comigo eu levo o meu galardão, ou seja, Jesus está trazendo um galardão para recompensa, ok? Se nós lermos o capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo diz assim, ó, que ele diz a verdade diante de Deus, na presença de Deus, de Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Então veja, Jesus é julgador, é juiz dos vivos e dos mortos. Então há uma recompensa sim, ok? Há um juízo sim. Por exemplo, lá em Eclesiastes 12:14, a Bíblia diz, por exemplo, que Deus vai trazer juízo a todas as obras, até aquelas que estão escondidas, ocultas, sejam elas boas ou sejam elas más, ok? Então ali a Eclesiastes 9, versículo 5, quando diz que não tem recompensa, não é negando o juízo vindouro, mas falando desse mundo. Nós não temos mais contato, quem morre não tem mais contato com esse mundo, não tem mais nada nesse mundo, ele não recebe nada, não faz mais nada aqui, ok? Então ele vai ficar apenas aguardando o juízo final, ok? Então o contexto vai deixar isso bastante claro. Então a Bíblia não nega que vai ter uma recompensa para quem está em Cristo, para aquele que viveu para Deus, e não nega também que haverá um julgamento de perdição para aquele que não quis dar crédito para Deus. A Bíblia não nega isso e não se contradiz, ok? Então os vivos, quando diz ali, por exemplo, vivos sabem que onde morreu, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, morto ali é corpo, ok? É cérebro. O cérebro para de funcionar. Ele não sabe mais nada porque ele não tem mais contato com esse mundo, ele morreu, ok? Não é significando a alma, ali está no contexto debaixo do sol, aqui nesse mundo, se referindo a esse mundo. Ele não sabe mais nada daquele, ele não tem mais consciência nesse mundo, ok? A consciência dele nesse mundo acabou, ok? Então, que Deus te abençoe. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, pode enviar sua pergunta que nós estaremos prontos para responder. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.